Salve, salve, devoto! Estamos ao vivo aqui para falar de Galo com você. Chove bastante em Belo Horizonte aí na sua casa, tá chovendo? Bom, deixa o like, se inscreva no oferecimento de Esportes da Sorte, afinal de contas aqui é muito mais do que bet. O link está na descrição, eu tenho alguns detalhes importantes para te contar. Esportes da Sorte é a maior casa brasileira de bet do mercado, dono 100% Brasil, que eu conheci os caras, rapaz. Outro lance interessante, melhor ODD do mercado, ou seja, o valor que você pinga lá é maior que nos outros lugares. Saques ilimitados, ninguém controla o quanto que você quer sacar. Você saca o que você quiser, joguinhos online como do Tigrinho, sensacionais. O link está na descrição, cobrimos todos os campeonatos estaduais e todos os campeonatos internacionais. Não perca tempo, quer fazer aquela fezinha esperta, irmão? Só tem um lugar, na Esportes da Sorte. Bom, vamos falar sobre o tema que tá na capa, tá na tela, né? Urgente, venda de Savinho. Venda Savinho, o maior erro do Galo, a verdade. Senhoras e senhores, muito se discute, eu vejo até meus próprios colegas, tá? Meu amigo Beto Guerra, todos que sempre falam que o Savinho foi doado pelo Atlético, que o Savinho foi entregue pelo Atlético, que o Savinho foi vendido de forma ridícula e tudo mais. Só que existe todo um contexto por trás disso que o torcedor precisa entender e saber. Por quê? Porque não dá pra gente poder trabalhar, e isso é muito importante, a gente trabalhar apenas com o que a gente pensa, sem saber toda a história. Bom, eu vou começar voltando um pouquinho no tempo, que é muito importante. Final de 2021, quando o Cuca tem um papo com a diretoria sobre o Atlético já era campeão brasileiro e estava caminhando para ser campeão da Copa do Brasil, o Cuca tem um papo muito interessante com a diretoria. Olha onde que eu tô voltando, hein? Até o Cuca para você entender. Que ele entendia que o Atlético necessitava de reforços para continuar brigando lá no teto. E que ele já tinha exprimido, extraído tudo daquele elenco de 2021. E que ele precisava de reforços pontuais. Até porque imaginava-se que haveria venda de certos atletas e que o Atlético, diante disso, precisaria de reforços. Bom, o Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães, Renato Salvador, o próprio presidente Sérgio Coelho, eles tinham uma ideia que a janela de dezembro final e janeiro no Atlético seria uma janela muito boa, porque o Atlético tinha jogadores muito jovens de alta performance. Cito Zaratio, cito Arana, cito Alan, cito Natan. O Atlético entendia que esses jogadores, os olheiros europeus, aquelas pessoas que buscam os atletas aqui, eles iriam buscar alguns desses jogadores, o Galo faria vendas grandes, gigantes, e que essas vendas o Atlético poderia contratar, mas deixou muito claro ao Cuca que o Atlético não tinha mais dinheiro. E por quê? Porque o dinheiro que o Menin injetou, que foi 250 milhões, mais o Ricardo Guimarães perdoou de dívida, aquela coisa toda, foi justamente para tentar equacionar as dívidas do Atlético. Então o Atlético agora precisava, por isso que você vai lembrar do Galo Business Day e tudo, precisava de uma injeção de dinheiro alta da venda de atletas, para o quê? Para pagar dívidas, não precisar se socorrer de novos empréstimos e manter tudo em dia. Bom, chega de dezembro e janeiro e não teve nenhuma proposta. Alguns de vocês vão dizer, o Atlético é incompetente com aquele time. Meu irmão, você recebe a proposta, você não vai no mercado simplesmente tentar vender o jogador a qualquer modo. Tem que buscar, ó, tem um jogador aqui, esse aqui é esse preço eu não consigo, mas eu tenho esse outro. E o Atlético, né, vendeu o Júnior Alonso por 10 milhões de euros, e ele acabou, 10 milhões agora não me lembro, e acabou que ele voltou pra cá, enfim, também nem foi uma venda que valeu. E vendeu alguns jogadores ali aleatórios e tal. O que acontece mediante isso, e isso é muito importante você entender. O Atlético não deu certo. Planos que o Atlético estruturou, planos dentro de uma realidade do futebol mesmo, porque um time que é campeão sempre vende 2 ou 3 atletas. Isso é praxe, as equipes vêm buscar. Ainda mais, cara, que você adora, o Arana, que a gente gostava muito antes da traição, que é o Alan. O próprio Zaratio, que tinha feito uma temporada 21 muito boa. Ele não era o Zaratio lesão, que hoje a gente sabe que tá sempre lesionando. Era um Zaratio ainda consistente. Você tinha um Nacho Fernandes, você tinha um Hulk. Pô, você tinha um time massa. Aquele time do Atlético era um time a ser batido. Caiu na Libertadores por acaso do destino. E aí o que é para o Galo ter ganhado tudo aquele ano? O que acontece? Que quando não tem as vendas em 22, a coisa se aperta de uma vez só. E o Atlético, a partir dali, tenta resolver as coisas pelo próprio Atlético, para não precisar se tornar SAF. Mas não tem jeito, irmão. Por quê? Porque as dívidas começam a bater na cara do Atlético. Tudo aquilo que o Atlético trouxe à tona nos balanços começa a bater na cara. E o Atlético tem que fazer o quê? Pegar empréstimos bancários para poder pagar a dívida. E o Menin avalizando, porque o Menin não podia dispor do patrimônio pessoal dele mais dinheiro do que ele já tinha disponibilizado até então. Né? Porque entra um outro cara ali e fala, ó, não vou pagar, e você cobra aí do jeito que você quiser na justiça. E era 30, 20, 15, 10 anos, como todos os processos do Atlético eram. E aí, cara, quando chega ali próximo da época da venda do Savinho, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, Atlético anuncia a venda do Savinho ao Grupo City, reforço do PSV. Foi em 30/6 de 2022, o Atlético, vocês vão lembrar, começa a entrar numa época ali de atrasar direito de imagem,
de não conseguir cumprir alguns compromissos com os jogadores. E não só com os jogadores, mas com as dívidas também. Começa a bater mais dívida da FIFA na cara do Atlético, começa mais processos a vingar, começa a ter penhora. Vocês vão lembrar que era uma época que o André Cury começou a encher o saco e começou a ter penhora de outras ações no Atlético. E aí, velho, quando chega ali na época dessa venda do Savinho, o Atlético, gente, não tinha dinheiro para pagar o cara que corta a grama. O Atlético não tinha reserva de capital mais. Porque o dinheiro que o Menin emprestou foi para comprar jogadores e pagar dívidas emergenciais de FIFA, processos cíveis e comprar jogador, a entrada dos jogadores. Então o Atlético chega no momento que ele não tem dinheiro. E aí, cara, vem uma proposta para vender 87,5%, né? E deixando 12,5% pro Galo. E o Atlético não tem o que fazer, são 6 milhões de euros à vista que o Atlético ia pôr no bolso. Acho que até era de 2 vezes, mas em curto prazo. Mas parece que, né, vou trabalhar com a vista que foi formada à época. À vista, onde o dinheiro entra e o Atlético consegue sanar aí e ficar tranquilo por mais 2 meses, e aí tinha dia de premiação, disso, daquilo, outras coisas que poderiam entrando ali ao longo daquele período. E o Atlético respira. Aí você vai me dizer, pô, por que o Menin não pôs mais dinheiro? Porque naquela época já começavam os torcedores, o Atlético falando que teria que virar SAF, que aquele caminho não estava dando certo, que teria que vender o Daimon e tal. Aí começou a trabalhar a venda do Daimon, vocês vão lembrar que a venda do Daimon, ela ocorre ali no final o combinado, né? Ocorre ali na época da venda do Savinho, mas eles não pagam, vai enrolando até chegar janeiro de 2026, sei lá, não vou comprar, vocês lembram disso? E aí é só mais dívida entrando, dívida, aqueles processos todos pingando, e o atleta tendo que pagar. Lembrem, o dinheiro que o Rubens Menin e o Ricardo Guimarães colocaram no clube, eles nunca pegaram de volta, e nem juros, nem correção. E aí, meu amigo, a coisa desanda de vez. Então o Atlético faz a venda do Savinho pra segurar. A venda do Savinho com um preço horrível, rap. Foi mesmo, foi uma porcaria, né? Porque a gente sabia que o Savinho ia jogar mais bola, né? Era preferível o Ricardo Guimarães ter comprado, através do time que ele tem, o Savinho, né? Mas aí era o dinheiro dele. O cara vai, peraí, aí se eu fizer isso, vamos falar, sabe o quê? Porque a internet é um lugar muito sujo, certas horas. Porque, primeiro, se o Menin põe mais dinheiro no clube, a galera da época já estava falando, lá, tá pondo dinheiro porque vai comprar o Atlético, sanguessuga, sanguinário, vagabundo, xingando o cara que salvou a vida do Atlético, né? De Tancerban, o Atlético ia na 5ª divisão. Não ia pra 5ª divisão, obviamente, mas o Atlético estaria mal das pernas pra caramba, igual o Cruzeiro ficou até o Ronaldo ir lá e pagar as dívidas. E fazer tri da Série B, né? E aí, meu amigo, o Rubens Menin vai lá e não vai pôr mais dinheiro. Agora, ó, parei, agora o Atlético tem que andar com as próprias pernas, pros 270 milhões, gente, não é 270 mil, né, 207 milhões, né, 270, né, aí o cara pôs isso, aí você passa, mas se ele comprasse pra ele, o torcedor ia falar, comprou a maior joia do clube, vagabundo, olha como é que ele tá fazendo. Então, cara, o que o Rubens Menin e o Ricardo Guimarães falaram assim, ó, agora tem que andar com a própria perna, não tava dando. E vamos lembrar que antes, lá em 2020, vocês vão lembrar, o Sérgio Sete Câmara contou aqui nesse canal. Em janeiro não tinha 2 folhas atrasadas, 2 direitos de imagem atrasados, fora tudo quanto é fornecedor, que se não fosse injeção desde 2020 do Rubens Menin, a pouco aportando dinheiro para ajudar o Atlético a se salvar, o Atlético estava quebrado. Tinha perdido todo mundo ali em 2020. Então, meu querido amigo, o que acontece é isso. Então a venda do Savinho, os valores não foram os melhores, não foram os melhores, mas na época foi o que apareceu. Ou você acha que o Atlético recusou uma proposta de 10 milhões de euros no Savinho? Não, o problema não é esse, o problema é ter aceitado essa, eu concordo, aceitou essa diante dos fatos. Imagine você na sua empresa tá mal, você tem um ativo ali, você tem um ativo que pode salvar a sua empresa, de segurar ela 3, 4 meses, que aí de repente você vai começar a ajustar a casa, você vai começar a andar, você não vai vender, porque você não vai pegar mais empréstimo. Se você continuar pegando empréstimo, você vai morrer, porque só de juros você já tá pagando 150, 200 milhões, ou seja, gente, o Atlético foi andando numa cachaçada danada, de 92 até 2020, só balanço negativo, teve um balanço positivo, foi na época do Daniel Nepomuceno, mesmo assim foi naquela época que a Globo adiantou direito de TV pra caramba, e o Atlético fez o que? Não tinha direito. E lembra, o Daniel Nepomuceno comprou o Lucas Prata, por exemplo, mas quem pagou? Foi aqui essa gestão que foi pagar. Essa não, né, do Sérgio Sete Câmara. Então, galera, é um negócio complexo. Imaginar que a venda do Savinho foi assim porque quis, porque o Atlético é burro, porque o Atlético... Não. Agora, tem um outro detalhe também, que eu falo nas minhas lives e muita gente já começou a perceber isso. Quando você é um time formador e você sempre tá vendendo bem, como o Flamengo sempre tá vendendo, o Corinthians sempre vende, o Palmeiras agora começou a vender direto, o Santos sempre vende, o Grêmio parcialmente vende, né? O Internacional também parcialmente vende, Fluminense sempre vende. Quando você é esse clube, o seu jogador já tem um valor maior. Me fala o último jogador jovem que o Atlético vendeu. Foi o Bremer e aquele lateral.
eu esqueci o nome, e lembrando que esses dois nem vieram da base do Atlético, né? Eles vieram de outras bases, já prontos, ficaram um tempinho na base e já vieram pro profissional. O último jogador formado na base do Atlético, o Atlético vendeu legal mesmo, chama-se Gemerson. Antes dele, Bernard. Depois dele, gente, foi só jogador que veio da base de outra equipe. Nós não somos um clube formador, ninguém nos conhece por isso. Tanto é que eu queria mostrar pra vocês aqui, eu separei uma manchete do Globo Esporte fora de Minas. Olha a manchete. Quem é Savinho? Novidade da lista de Dorival e sensação da Espanha que foi elogiado por Ancelotti. Ninguém nem sabe que o Savinho passou pelo Atlético. Porque também não jogou, não deu chance, se tivesse dado. Meu amigo, na época o ataque era Keno, Hulk e quem que era o outro? Que agora eu não tô lembrando. Aí tem mais um que eu não tô lembrando. Então assim, e o Savinho entrou, conseguiu fazer. Cara, o Savinho vai ser craque, eu sempre disse isso. O Savinho vai ser craque. Agora nós temos que entender que de vez em quando a cuia aperta e você tem que pagar a conta, você tem que desfazer de algum patrimônio, infelizmente. Quem mandou andar errado desde 92? A vida tem dessas coisas. E não esquece de acessar a Golcase não, porque capinha personalizada pro seu celular, você sabe, só tem um lugar na Golcase, o link tá na descrição. E utiliza o meu cupom GOALVINEGRO, frete grátis, desconto na compra e comprando duas, você pode comprar mais duas. Olha essa garrafinha térmica sensacional que a Golcase tem. Se você tá precisando de dinheiro, você tá apertado, vai na Papum. Porque crédito na hora só tem um lugar na Papum, o link tá na descrição. Parcelamos de 12 a 18 vezes as melhores taxas do mercado. Pode conferir, faz o orçamento de graça aqui pra você não perder. E ó, se você tá precisando de plano de saúde ou seguro em geral, você vai procurar o Daniel Montalvero, né? O Dani, ele vende os melhores seguros e adapta a sua situação financeira. Então, se o seguro do seu saúde, se o seu tá apertado, você não tá conseguindo pagar o plano, liga pra ele e fala, cara, eu tenho isso aqui, o que você consegue dentro da minha realidade, que ele vai arrumar pra você, o link tá no WhatsApp aqui embaixo. Grande abraço, tamo junto, fica com Deus, valeu, tchau e fui, obrigado, turma!